O responsável por trazer o futebol ao Brasil foi Charles William Miller quando voltou da Inglaterra após a conclusão de seus estudos por lá. Miller trouxe em sua bagagem um par de chuteiras, 2 bolas usadas, um livro de regras de futebol, uma bomba para encher as bolas e uniformes usados. Em 1895, Charles Miller e seus colegas do São Paulo Athletic Club organizaram a primeira partida oficial de futebol no Brasil. Ela foi disputada no dia 14 de abril, entre as equipes da São Paulo Railway Company, time formado por trabalhadores que construíram a primeira ferrovia de São Paulo, e a do São Paulo Gas Company, fornecedora de gás da capital. O resultado foi de 4-2 para a Railway Company, com 2 gols de Charles Miller. Miller também foi o responsável pela criação da primeira competição de futebol no Brasil. Neste vídeo falaremos um pouco sobre ela, citando também algumas curiosidades sobre seus principais times. Antes, nos ajude deixando o seu like, se inscrevendo em nosso canal, ativando o sininho para receber as notificações e compartilhando este vídeo. Em 14 de dezembro de 1901 foi fundada a Liga Paulista de Futebol ou LPF, sendo composta inicialmente por 5 equipes: São Paulo Athletic, Internacional, Mackenzie, Germânia e Paulistano. A primeira edição do Campeonato Paulista ocorreu de maio a outubro de 1902, tendo as 5 equipes fundadoras da Liga Paulista como participantes. Mackenzie e Germânia fizeram o primeiro jogo da história do Campeonato Paulista e, consequentemente, o primeiro válido por uma competição no Brasil em 3 de maio de 1902 no campo do Parque Antártica Paulista. O Mackenzie ganhou do Germânia por 2-1. O primeiro gol da história da competição foi marcado por Mário Eppinghaus, atacante do Mackenzie. O São Paulo Athletic Club foi o campeão e o próprio Charles Miller foi o artilheiro com 10 gols. O São Paulo Athletic Club ainda foi o primeiro tricampeão na sequência da competição, 1902, 1903 e 1904, tendo ganho seu último título em 1911. Nos anos seguintes, a popularidade do futebol foi crescendo e o Paulistano, uma equipe composta pelos filhos das famílias mais ricas de São Paulo, tornou-se a equipe mais forte do estado. Naquela época, o futebol era restrito às elites. Contudo, a base da popularidade do esporte começou a mudar. Ao longo do início do século XX foram surgindo no estado de São Paulo times que hoje fazem parte do seleto grupo de melhores times do Brasil e do mundo, colecionando títulos e constituindo legiões de fãs e admiradores. Em 1º de setembro de 1910, um grupo de 5 operários formado por Joaquim Ambrósio, Antônio Pereira, Rafael Perrone, Anselmo Correia e Carlos Silva, decidiu criar um novo time de futebol, o Esporte Clube Corinthians Paulista. A motivação veio após o grupo ter visto partidas de uma equipe amadora de futebol de Londres que fazia uma brilhante turnê em São Paulo e no Rio de Janeiro, o Corinthians, que venceu facilmente os melhores times da época, causando ótima impressão nos brasileiros fãs do esporte. O primeiro título paulista do Corinthians veio em 1914. O clube já levantou a taça do campeonato 30 vezes. E enquanto o futebol ainda engatinhava no Brasil, Francisco Raimundo Marques, Mário Ferraz de Campos e Argemiro de Souza Júnior, 3 esportistas da cidade de Santos, convocaram uma assembleia para a criação de um novo time de futebol. Durante a reunião, depois de surgirem algumas propostas com respeito ao nome da nova agremiação, os 39 participantes aceitaram a sugestão dada por Edmundo Jorge de Araújo. Assim nascia o Santos Futebol Clube no dia 14 de abril de 1912. O primeiro título paulista do Santos veio em 1935. O clube já levantou a taça do campeonato 22 vezes. Em 1914, entusiasmados pela excursão do Torino e do Pro Vercelli ao Brasil, os jovens Ezequiel Simone, Luigi Marzo, Luigi Servo e Vincenzo Ragonetti divulgaram através do jornal Fanfula, órgão de imprensa voltado aos imigrantes italianos, um convite a interessados na fundação de uma agremiação esportiva que representasse aquela imensa comunidade.
Assim nascia, no dia 26 de agosto de 1914, o Palestra Itália que, anos mais tarde, passou a se chamar Sociedade Esportiva Palmeiras. O primeiro título paulista do Palestra veio em 1920. O clube já levantou a taça do campeonato 24 vezes. Em janeiro de 1930, alguns profissionais e diretores da Associação Atlética das Palmeiras se uniram com outros do Clube Atlético Paulistano, cedendo patrimônio e jogadores para dar origem ao São Paulo Futebol Clube. A data oficial de fundação do tricolor paulista é 25 de janeiro de 1930, dia e mês de preferência de seus fundadores por ser a data da fundação da cidade de São Paulo. O clube herdou as cores que simbolizam a fusão das duas agremiações. O primeiro título paulista do São Paulo veio em 1931. O clube já levantou a taça do campeonato 22 vezes. Apenas em 1933 ocorre a profissionalização dos jogadores. O Paulistão daquele ano, inclusive, foi o primeiro torneio profissional do Brasil. São Paulo e Santos inauguraram o profissionalismo no futebol brasileiro em partida realizada na Vila Belmiro no dia 12 de março de 1933. O tricolor paulista ganha do Peixe por 5-1 com o primeiro gol sendo marcado por Arthur Friedenreis. Hoje o Campeonato Paulista é organizado pela Federação Paulista de Futebol, fundada em 22 de abril de 1941. Corinthians, Santos, Palmeiras e São Paulo são os maiores clubes do estado de São Paulo e 4 dos maiores clubes do Brasil e do mundo. Além deles, outros 12 clubes já venceram o Paulistão. Destes 12, o paulistano é o que detém o maior número de títulos, 11 no total. O paulistano também detém o recorde de títulos consecutivos, sendo tetracampeão nas temporadas 1916, 1917, 1918 e 1919. Foi o paulistano também quem aplicou a maior goleada registrada na história do campeonato, 12-0 na Associação Atlética das Palmeiras na edição de 1920. O Corinthians é o time com maior número de títulos. Já levantou a taça 30 vezes. O Timão também é o maior campeão invicto do Paulistão. As campanhas foram realizadas em 1914, 1916, 1929, 1938 e 2009. O Palmeiras é o único time até então a vencer um Paulistão com 100% de aproveitamento. Foi na edição de 1932. O Palmeiras venceu todos os 11 jogos, marcou 49 gols e tomou 8. O maior clássico da competição é o Derby Paulista, disputado entre Palmeiras e Corinthians. Até a produção deste vídeo foram disputados 375 duelos, com o Palmeiras tendo 133 vitórias e 537 gols e o Corinthians tendo 129 vitórias e 491 gols marcados. O clássico ainda registra 113 empates. A maior goleada do derby ocorreu no dia 5 de novembro de 1933, quando o Palmeiras aplicou 8-0 no Corinthians. O maior artilheiro de uma única edição de Campeonato Paulista é Pelé, com 58 gols na edição de 1958. O Rei também é o maior artilheiro do Paulistão com 466 gols e é ainda o maior artilheiro por vezes consecutivas, de 1957 a 1965. 146.082 pessoas compareceram ao Morumbi no dia 9 de outubro de 1977 para registrar o maior público da história do Paulistão, assistindo à vitória da Ponte Preta por 2-1 sobre o Corinthians no segundo jogo da final daquele ano. Como o Corinthians ganhou o primeiro jogo e o terceiro jogo de desempate, levou o título. O Palmeiras também é o time com maior ataque na história da competição. Em 1996, o Verdão marcou 102 gols e foi o campeão com um time que contava com jogadores como Veloso, Cafu, Rivaldo, Djalminha e Miller.
São Paulo e Palmeiras fizeram a final de 1972. O Palmeiras levou o título. O curioso é que ambos terminaram o campeonato daquele ano invictos. Em 1990, aconteceu a única decisão entre clubes do interior. O Bragantino de Vanderlei Luxemburgo sagrou-se campeão em cima do Novo Horizontino. Gostou? Então nos ajude a fortalecer o canal compartilhando este vídeo com seus contatos. Até o próximo!